Como praxe, a cada 2 meses nós realizamos um culto às quartas-feiras, alusivo a uma de nossas congregações. E hoje nós temos o prazer de ter um culto alusivo à nossa congregação Aliança com Deus. Como vocês sabem, nós temos vários trabalhos. Temos uma congregação, por exemplo, lá no Jubim, no Marajó. Temos uma congregação lá no Júlia Cefé. Temos uma congregação lá em Fátima e por aí. Esses irmãos são membros desta igreja, mas que se encontram em outro local, não aqui. Então a gente realiza esses cultos para que essas frentes nossas se tornem mais conhecidas, que eles de alguma maneira estejam mais irmanados conosco. Em vários desses cultos, por sinal, a gente tem às vezes uma apresentação aqui, tem um número especial, e frequentemente o ministro que opera, que trabalha ali, está conosco. E nesta noite está conosco o pastor Milton Paulo. Queria chamá-lo aqui, pastor Milton Paulo e sua família. Sueli pode ficar de pé um segundo? Esposa do pastor, obrigado, pode sentar. Eles são pais do Milton Júnior e do Daniel. Qual a idade dos dois? 18, o Júnior, e 12, o Daniel, 2 príncipes do Senhor, estão conosco desde maio de 2018. Eu lembro bem da ocasião que o querido foi dado posse, e tem sido um privilégio trabalhar com o irmão. Me permita orar e que o Senhor fale através do irmão aquilo que ele já colocou no teu coração. Pai querido, que as palavras dos lábios do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso. O povo de Deus apoiando diz: fica à vontade, querido. Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre um grande privilégio poder estar aqui na nossa igreja mãe para compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito lá na nossa congregação lá do Tapanã. Agradeço essa oportunidade tão preciosa. Agradeço a Deus por ter esse privilégio, de estar ali trabalhando uma de nossas congregações. Pelo tempo que estamos lá, como o pastor falou, já estamos desde 2018, maio de 2018, e Deus tem cuidado de nós, tem abençoado o trabalho das nossas mãos, e tudo que vamos falar hoje aqui é para a honra e glória do Senhor. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, só Ele é digno. Então, tem alguns slides ali, vou pedir para que possa colocar, Tem algumas fotos, algumas apresentações. Já está ali, agora tá. Pode voltar, por favor. Isso. Então aqui nossa família, Eu, a minha esposa, o Milton Júnior, o Daniel, o pastor já falou deles aqui. O Júnior participou agora do EJC, desse último, foi uma bênção. Louvamos a Deus, porque essa é a nossa família missionária que Deus tem colocado ali para nos ajudar, me ajudar no trabalho. Não poderia fazer esta obra sem o apoio deles. Agradeço a Deus. A minha esposa está ali, junto conosco nessa noite. Quero agradecer a Deus também, aproveitar antes de falar um pouco da congregação, agradecer a Deus pelo apoio que a nossa igreja-mãe aqui, a PIB do Pará, tem dado à nossa congregação desde o início. É uma igreja missionária. Meu desejo é que ela continue sempre com essa visão missionária de investir nas congregações, em novos projetos. Agradeço a Deus também porque nesses 4 anos que estamos lá, nós tivemos a oportunidade de acrescentar à nossa congregação 20 pessoas, sendo que 9 por meio de batismos,
e 11 recebidos em assembleia de outras igrejas, né? Então, louva a Deus por causa disso, louva a Deus, temos também 4 irmãos agora sendo preparados ali para o batismo, e mais 3 que se tornarem membros por aclamação, que estamos discipulando, vindo também de outras igrejas. Aí está uma foto da frente da nossa congregação, a Congregação Aliança com Deus, para quem ainda não esteve lá. Quantos aqui já estiveram lá na congregação? Olha, bastante gente já esteve lá, que bom, glória a Deus por isso. Aí agradecemos a Deus também porque ao lado, esse terreno que está do lado direito de vocês, foi adquirido no final do ano passado aqui pela igreja para ampliação do nosso trabalho. Então, tudo isso é motivo de gratidão ao Senhor. Vários trabalhos foram realizados durante esse tempo que estivemos lá. Então, eu quero compartilhar com os irmãos alguns trabalhos que estão sendo realizados no momento, né? Esse daí é uma foto do nosso aniversário, foi em agosto, de agosto, né? De 2022. O pastor Paulo Marinho foi o pregador. A igreja, então, a congregação completou 22 anos, está ali no bairro, várias pessoas já passaram por lá, vários obreiros. Hoje, a nossa realidade, temos 31 membros, 21 congregados e cerca de 20 no mínimo, né? Mais por baixo, assim, de frequentadores, que não são nem membros mais congregados, mas que participam das nossas programações. Isso é um breve histórico. Temos alguns desafios, aí a foto, né? Da foto final ali do culto. Ali o pastor Paulo Marinho, a Fernanda estão por ali, foram outros irmãos também da PIB. Pode passar. Então aqui nós temos alguns desafios. São muitos desafios que temos lá na congregação, mas trouxemos alguns aqui apenas para compartilhar com os irmãos. Crianças em situação de vulnerabilidade social, desestruturação familiar, e devido ao grande número de igrejas neopentecostais, temos esse desafio de identificar os desigrejados, os desviados e os não crentes para poder alcançá-los. Quem já esteve lá já pode identificar que tem muitas igrejas lá próximas. Despertamento e capacitação de líderes e mobilizar a congregação para o compromisso com o crescimento e a organização em igreja. Esse é o nosso desafio desde que chegamos, trabalhar com esse objetivo de organizar esta congregação, depois já tem 22 anos lá no bairro, como igreja. E isso é um grande desafio, é a nossa súplica ao Senhor, mas que desperte esse mesmo desejo, esse mesmo sentimento no coração de todos ali, para que possamos trabalhar com esse objetivo. Temos algumas estratégias missionárias que temos usado no momento, então vamos começar com o reforço escolar, né? Esse reforço escolar, iniciamos ele em 2020, em fevereiro, tivemos que interromper por causa da pandemia, retornamos em fevereiro de 2021, estamos na ativa e até agora, funciona de quinta e sexta-feira pela manhã, 1º ao 5º ano. Nosso alvo é ter 20 alunos, ainda não conseguimos alcançar essa quantidade de alunos, porque já estamos com 13 hoje, alunos do reforço, mas porque se matriculam novos alunos, mas outros saem por motivo de mudança de bairro, mudança de horário, estudavam à tarde, agora mudaram para amanhã, mas também temos esse alvo de ter mais alunos e mais voluntários. Temos uma equipe de 6 voluntários, a minha esposa é a coordenadora desse projeto, ela está terminando esse ano a pedagogia. Eu senti o desejo do coração no início do nosso reforço e está já terminando o curso para poder trabalhar coordenando esse projeto. Nós trabalhamos com apresentações das crianças para que assim possamos convidar a família para assistir a apresentação delas e assim ouvirem também da palavra do Senhor. E aqui já um outro projeto,
que é a atividade esportiva para meninos, que funciona no sábado pela manhã. Temos uma média assim, mais frequente de 11 crianças, que são mais participativas, e acho que tem um vídeo logo depois. Vai! Olha o parceiro aqui, olha. Tô aqui. Tá. Olha o Léo. Muito bem. Vai. Muito bem. Olha o parceiro aqui. Esse é um vídeo curto, mas nós temos trabalhado com essas crianças, tanto a gente usa o templo, quanto usa lá esse espaço lá no fundo, a gente usa o que nós temos, né, para poder fazer a atividade. E Deus levantou um irmão que é professor de educação física e tem nos ajudado nesse trabalho. Também temos uma aula de balé que funciona aos sábados pela manhã, temos uma professora também de balé que Deus levantou para nos ajudar, tem 7 meninas fazendo balé. Estamos com o Ministério de Casais também, é outra estratégia que nós temos trabalhado bastante, investido muito. Temos vários casais na igreja, casais casados, outros que ainda não se casaram oficialmente, estamos trabalhando para isso, noivos, namorados. E todo terceiro sábado do mês nós nos reunimos para participar juntos. E pode voltar, por favor. E aqui é um casamento que eu fiz, nós fizemos 4 casamentos nesse período, né? É uma média boa, um casamento por ano. Então esse foi um momento muito especial para mim, nesse tempo da congregação. Esse casal chegou lá na igreja, nós pudemos acompanhá-los, depois discipular, recebê-los como membros, depois fizemos o casamento. E hoje eles estão nos ajudando, já fazem parte da diretoria da igreja, têm nos ajudado muito lá no trabalho. E coloquei essa foto também para lembrar que nós estamos trabalhando com isso, com discipulado com casais. Além desse casal, tem mais 3 casais que estamos acompanhando e fazendo discipulado individual também. Culto nos lares é uma outra estratégia que temos feito, tem tido uma boa participação, fazemos quinzenalmente, os irmãos gostam de se reunir nas casas, e essas atividades têm contribuído tanto para a edificação, para a comunhão da igreja, da congregação, para a integração de novos membros e também para a evangelização. A MCM, temos também essas reuniões mensais, todo segundo sábado do mês. Temos tido apoio das missionárias Carol e Sueli, trabalhando com as moças, né, solteiras, um tema num livro sobre sexualidade. E a Sueli, minha esposa, trabalha com as casadas no mesmo dia, né? E as irmãs também fazem visitação nos lares, tem uma foto delas aí visitando uma casa, elas vão lá para orar, levar uma palavra. Eu louvo a Deus pela vida dessas irmãs. Culto de jovens, temos no final do último sábado do mês, todo último sábado realizamos esse culto de jovens, com a participação de seminaristas daqui da PIB, que têm ido lá para levar a palavra também, né? Temos 2 atividades que não tive uma foto para colocar, mas uma é a evangelização que temos feito de porta em porta, com distribuição de literatura e pesquisa religiosa, evangelismo pessoal. Então, tem alguns irmãos que me ajudam nesse processo, isso para trabalhar aquela questão que eu coloquei no início como um desafio, que é identificar as pessoas que precisam do Evangelho, os desviados e os não crentes, e poder assim distribuir uma literatura, convidá-los e divulgar ali também o Evangelho e a nossa congregação para aquele bairro. Outra estratégia que temos usado é o estudo do livro com os homens da igreja. Temos 7 irmãos estudando homens mais parecidos com Jesus. Eu estudei esse livro aqui com os obreiros aqui do meio, o pastor Paulo junto com os obreiros. Foi muito edificante para a minha vida e levei para a congregação. Nós já estamos na 3ª lição e eles abraçaram e tem sido muito edificante, é realmente desafiador trabalhar, né, com os homens, mas extremamente necessário. E louvo a Deus por essa estratégia que Deus tem nos dado. Também tem as atividades regulares da congregação, culto de oração,
a escola bíblica dominical e a celebração, né, do domingo à noite, são as atividades regulares. Então essas são as atividades que temos desenvolvido lá, de forma bem rápida, bem resumida por causa do tempo, mas pedimos a Deus que continue nos abençoando. E os motivos de oração, no próximo slide, pela vida espiritual de todos nós, né? Esse é o nosso principal motivo, para que Deus continue nos abençoando, fortalecendo a nossa vida espiritual, a vida espiritual da congregação, para que a gente consiga estender aí o reino de Deus naquele lugar. É uma comunidade muito carente, cheia de desafios, mas que Deus possa nos fortalecer. Amém? Que Deus abençoe todas as programações que mencionamos aqui para a edificação e salvação de vidas, que a gente não trabalha somente, faz as atividades pelas atividades. O objetivo é que essas atividades promovam um crescimento espiritual e o crescimento numérico da congregação, pela ampliação do reforço escolar na congregação e em outros bairros. Isso tem sido um motivo da minha esposa, motivo de oração, levar esse reforço para outros bairros. Pelas crianças e famílias que têm sido assistidas pelo nosso trabalho e pelo compromisso dos irmãos com o crescimento e a organização da congregação e igreja, como mencionei no início, né, é um dos nossos desafios e é um dos nossos motivos de oração. Amém? Então, essa é a nossa breve apresentação do trabalho. Estão todos convidados a retornar lá, quem já foi, e aqueles que ainda não conhecem serão muito bem-vindos na congregação. Amém? Gostaria de aproveitar esse tempo para orar com esses motivos de oração, colocá-los diante de Deus, junto com vocês. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me concede nessa noite de poder apresentar aqui um breve relato do trabalho que temos desenvolvido lá no Tapanã, Senhor. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor é um Deus fiel, a obra é Tua, e que esses pedidos que foram aqui apresentados, ó Pai, possam estar em Tuas mãos santas e poderosas, e que o Senhor venha responder de acordo com a Tua vontade, no tempo do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo apoio, Senhor, da PIB, nossa Igreja Mãe, e que a visão missionária seja cada vez mais ampliada, Senhor, e possam continuar investindo, Senhor, na implantação de igrejas, tanto aqui em Belém quanto em outros locais. Coloco também diante do Senhor, mais uma vez, a ministração da Tua Palavra, Senhor, que tão somente lermos a Tua Palavra, ao lermos ela, o Senhor já vá falando aos nossos corações. Realmente, como foi colocado, que eu diminua e que o Senhor é que esteja em evidência neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse tema nessa noite. Se é algo que a nossa nação precisa, além da ação poderosa de Deus nos corações, é de uma igreja que aprenda a servir segundo o exemplo do nosso Mestre Jesus. Esse é o tema dessa noite, servindo como o Mestre Jesus. Quero compartilhar com os irmãos um texto que fala muito ao meu coração e tem me desafiado ao longo desses anos no ministério pastoral. Em novembro deste ano, eu vou completar 20 anos de ordenação ao ministério. É uma longa caminhada, né? E eu lembro que eu vi a primeira vez que fui desafiado com este texto, foi numa conferência de liderança. Acho que foi no meu primeiro ano de ministério, de casamento, logo no início da minha caminhada. E isso tem sempre falado ao meu coração, tem me desafiado, servindo como o Mestre Jesus. O texto é de João 13, do 12 ao 17. Texto bem conhecido. João capítulo 13, versículo 12 ao 17. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou.
Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Esse texto é o capítulo 13, fala de uma passagem muito conhecida, que quando Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos. Lavar os pés significava algo muito comum, de costume naquele tempo. Era comum as pessoas chegarem numa casa e ser oferecido água para as pessoas lavarem seus pés, ou mesmo quando aquela casa tinha algum servo, algum escravo, esta pessoa então era designada para lavar os pés do seu convidado, do hóspede que estava chegando naquela casa. Isso fica muito claro no texto quando Simão recebe Jesus, convida Jesus para a sua casa, um fariseu, e ele não faz isso com Jesus, e um texto muito conhecido de Lucas 7:44 fala: em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Essa passagem é bem conhecida, mas eu destaquei ela apenas para mostrar que era algo de costume oferecer água para lavar os pés, ou mesmo ter alguém que lavasse os pés da pessoa que chegava naquela casa, de um hóspede, de um convidado. E não oferecer esse serviço era um sinal de descortesia, de má educação, ou mesmo de falta de consideração com aquela pessoa que estava chegando naquela casa. Então, aquele fariseu, aquele líder religioso dos judeus que recebeu Jesus, o Simão, não considerou, não deu importância, não deu valor para a presença de Jesus, não oferecendo água para lavar os pés. Mas aquela mulher que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos, uma história bem conhecida. Nesse texto que nós lemos, Jesus ele lava os pés dos seus discípulos. Quando termina de lavar os pés, ele fala assim: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo a vocês para que vocês façam o mesmo. Isso, meus irmãos, é o nosso desafio. Vamos olhar para esse texto e ver como Jesus serviu. Eu acho que a questão do lavar os pés não é um ato que devemos observar hoje em dia, mas ele tem princípios que podemos aplicar em nossa vida. Lavar os pés hoje, de forma bem resumida, significa servir com humildade. Foi o que Jesus fez. Ele fez um serviço um serviço humilde, um serviço que era para um escravo, para um servo fazer. E então ele vai e faz aquele serviço. E eu quero tirar algumas lições, já vou falando do texto e vou já aplicando para a nossa vida. Então, servir a Jesus, lavar os pés, significa servir com humildade. Qual a primeira coisa que eu gostaria de observar? Primeira lição desse texto, e que eu quero aplicar para as nossas vidas, é a prontidão, a disposição do Senhor Jesus em servir. Esse texto, irmãos, ele tem muitas lições, ele tem muitas aplicações, eu não vou mencionar, mas eu vou ficar focado neste assunto. Um exemplo de Jesus para nós. O primeiro exemplo dele é essa prontidão, essa disposição de servir. Os pés estavam sujos, as pessoas andavam com sandálias
abertas, nas ruas poeirentas não tinha asfalto, né? Não tinha calçamento, mas eles então chegavam nos lugares e estavam ali com os seus pés sujos. E Jesus então vai e lava os pés. Podemos entender ainda melhor esse texto quando nós vemos um contexto dele em Lucas 22, do 24 ao 27, que fala também da ceia do Senhor no livro de Lucas, mas fala que surgiu entre eles uma discussão, uma contenda na hora da ceia. O texto de Lucas 22 fala da ceia também. Então, na hora da ceia, no versículo 24, fala assim: surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. E Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Isso aconteceu durante a ceia, dessa discussão. Bem provável, imagino que Jesus, após essa discussão e após falar essas palavras, toma essa atitude, né? Em João não fala, mas eles estão falando do mesmo momento da ceia do Senhor. Então ele toma essa atitude. Acho difícil imaginar que eles discutiam entre quem era o maior depois do lava-pés, mas antes desse exemplo de Jesus, eles estavam discutindo, né? E Jesus então fala que ele está entre eles como quem serve. Então, se o Senhor é o mestre e Senhor, como nós cantamos aqui, digno de toda glória, de toda honra, de majestade, o nosso Senhor, Criador de todas as coisas, Ele fez esse serviço de servir de forma tão humilde. Quanto mais nós, que somos servos, que somos escravos do Senhor, discípulos dele. Então a primeira coisa que destacamos aqui, a primeira lição é a prontidão de Jesus. Ninguém pediu para ele fazer isso, mas ele teve a atitude de ver uma necessidade e uma oportunidade. Havia necessidade? Pois, havia, por causa do costume de lavar os pés, mas havia mais ainda uma oportunidade de ensinar os seus discípulos que estavam com ele há 3 anos, acompanhando Jesus, vendo Jesus vivendo uma vida de serviço, servindo as pessoas. E mesmo assim, naquele momento, já prestes à morte de Jesus, eles ainda não tinham aprendido e estavam discutindo sobre quem era o maior naquele momento. Sobre a questão de serviço, eu quero destacar também que as necessidades no reino de Deus são muitas. São muitas dentro da nossa casa, na igreja, na sociedade. São tantas pessoas e são tantas necessidades para servir. Não podemos atender certamente todas elas. Não temos capacidade de servir a todas as necessidades. Mas Deus vai colocar em nossas vidas situações e pessoas que nós vamos poder servir. De forma bem específica, Deus vai colocar. Não vamos atender todas as necessidades e nem ajudar todas as pessoas. Mas muitas situações e pessoas Deus vai colocar em nossa vida para que nós possamos servir. Foi o que aconteceu aqui. Jesus viu ali uma necessidade e uma oportunidade. A necessidade era os pés sujos. Havia um serviço realmente a ser feito que ninguém queria fazer, porque ninguém queria ser o menor. Ninguém queria dar esse trabalho, mesmo sendo algo tão comum, mas nenhum deles quis fazer. E isso foi um choque, ver o Senhor Jesus fazendo isso. Tanto é que Pedro fala assim: vai lavar os meus pés? E Jesus fala para ele, eu não li o início da história, eu comecei aqui do final, do capítulo 12, mas
no contexto, Pedro fala que não quer que Jesus lave os pés dele. Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, vocês não têm parte comigo. Aí Pedro fala, então não lave só os pés, mas lave também a cabeça, lava logo tudo. Então Jesus diz para ele, não necessita lavar todo o corpo, somente os pés. Mas irmãos, havia uma necessidade, ninguém quis fazer, ele fez. E aí havia também uma oportunidade, e Jesus aproveitou. Na nossa vida vão aparecer também necessidades e oportunidades, e nós possamos ter essa prontidão, essa disposição de ser como o mestre, não é? Servindo como o mestre Jesus, e ter essa disposição. Às vezes falta disposição. Essa palavra tem sempre desafiado a minha vida ao longo desses anos. E ter essa prontidão, essa disposição de ver uma necessidade, ir lá, suprir, de aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá, é um grande desafio para nós. Que possamos estar conectados, ligados com o Senhor, para reconhecer quando essas oportunidades preciosas surgem em nossa vida, e nós então aproveitarmos elas para suprir uma necessidade, sim, mas também para dar um exemplo de amor do Senhor, um exemplo do amor de Deus por aquela vida, do cuidado de Deus. Amém? Então isso é que nós podemos tirar logo de início. A vida de Jesus foi sempre de serviço, mas até aí eles ainda não tinham aprendido. A segunda lição que eu quero tirar é a renúncia. Jesus, ele está ali na posição de mestre, como um anfitrião daquela ceia que eles tinham preparado, e aí ele deixa a sua posição, e aí ele tira a sua túnica, ele pega então uma bacia, uma toalha, e ele vai e faz esse serviço de humildade, lavando os pés dos discípulos. Renúncia. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Do 5 ao 11, lá em Filipenses. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então Jesus se esvaziou de uma forma que nós nunca podemos imaginar. Às vezes uma pessoa, quando perde uma posição, talvez tem um cargo numa empresa e depois perde aquele emprego e consegue um outro de um nível inferior, de posição ou de salário, já é uma forma de rebaixamento, porque ele está numa condição inferior, tem que viver com menos, tem que ter uma posição de trabalho inferior, e já passa por um mínimo de esvaziamento. Mas Jesus, ele faz no máximo de esvaziamento. Ele sai da posição de Deus, estava na glória, e se esvazia dessa sua posição e se torna semelhante aos homens. Eu já conversei com pessoas que às vezes perderam o emprego, perderam a sua condição social, e se sentem tão humilhadas, se sentem tão rebaixadas por causa dessa sua mudança no seu padrão de vida. Imagina o Senhor, o nível de humilhação, de rebaixamento que o Senhor fez, tornando-se semelhante aos homens. Mas não para por aí. E achado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Se não bastasse somente essa humilhação de encarnar, mas mesmo como homem, humilhou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus se rebaixou como de Deus, na posição de Deus, mas se tornou homem, como homem um servo, e um servo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas o texto continua, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele teve o seu esvaziamento, mas também o texto fala da sua glorificação. Então Jesus
sempre foi se esvaziando, e aqui neste texto, mais uma vez ele dá essa lição de renúncia que os seus discípulos não tinham aprendido até aqui. E ele renuncia a sua posição naquele jantar, naquela ceia, e torna mais uma vez a se humilhar para servir. E nós não podemos servir sem renúncia, porque para servir nós temos que renunciar ao nosso tempo, renunciar ao nosso conforto, renunciar ao nosso orgulho, à nossa posição social, renunciar à nossa própria vontade, a títulos e posições, porque os valores do reino de Deus são invertidos. Então nós precisamos renunciar e colocar a nossa vida à disposição de Deus para servir as pessoas, com os nossos dons e talentos, oportunidades, bens, as pessoas que Deus colocar em nossa vida. Renunciar é algo difícil, mas precisamos aprender a servir como o nosso Mestre Jesus. Outra lição que podemos tirar é que o Senhor Jesus nos ensina nessa passagem a servir a qualquer pessoa, a todo tipo de pessoa. Não podemos servir a todas as pessoas, não, são muitas necessidades, mas podemos servir a todo tipo de pessoa. A Bíblia vai nos ensinando isso, nós devemos servir a todos, servir a nossa família. A Bíblia fala que quem não cuida dos seus, da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente, lá em 1 Timóteo 5,8. Então o serviço ele começa desde a nossa própria família. Nós não podemos abençoar e servir as pessoas fora de casa, quando muitas vezes o nosso exemplo começa dentro de casa. Então, e a Bíblia fala isso lá em Timóteo, quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele está orientando a igreja a cuidar das viúvas, que são verdadeiramente viúvas, que não têm amparo, e fala, aquelas que têm filhos ou netos, devem ser amparadas por esses filhos e esses netos. E aí ele fala nesse versículo 8, 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então nosso serviço começa ali, em casa, na nossa família, com as oportunidades que nós temos. Não adianta só servir na igreja, desenvolver um ministério, atuar em um campo ali na igreja, em um serviço na igreja, mas a prioridade é a nossa família, porque senão nós estamos negando a nossa fé. E desde vai passando do serviço da família para os irmãos, para o próximo, que não são os nossos irmãos na igreja, mas são as pessoas, o nosso semelhante, que não tem a Cristo, mas Deus pode colocar em nossa vida para que possamos servi-lo. E chega até o ponto de servir os nossos inimigos. Em Mateus 5, Mateus 5, do 43 e 44, fala, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Nós podemos ver isso quando Jesus ele lava os pés dos seus discípulos e lava entre eles os pés daquele que logo mais iria traí-lo, iria entregá-lo para ser crucificado. Nós vamos ver na continuação do texto, do versículo 18 em diante, que Jesus prediz que será traído e vai falando da traição. Nós lemos até o 17, mas do 18 em diante, ele vai falando isso. Então, ou seja, Judas estava entre eles na hora que Jesus foi lavar os pés. Jesus não esperou Judas sair, Jesus não pulou a vez dele quando chegou lá, imagina, né? Lavando o pé, Pedro, Tiago, João, aí chega Judas, aí pula e lava os pés dos outros, e esquece Judas. Não, você vai me trair, você não merece. Mas ele lava os pés daquele que logo mais ia traí-lo, e sabia disso. Então, o que nós podemos aprender sobre isso, irmãos, é servir a todos, fazer o bem, amar os inimigos. Antigamente, com Jesus, no Sermão do Monte, ele diz, ouvistes foi dito, ama o teu próximo e odiarás o teu inimigo, uma referência ao Antigo Testamento,
Mas ele, porém, vos digo, amai os inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Eu fui, no início do meu ministério, meu primeiro ministério foi de capelania prisional, lá em Petrolina, Pernambuco. Eu fiquei 6 anos como missionário da Junta do Estado de Pernambuco, como capelão penitenciário. Tínhamos uma equipe de trabalho formado por irmãos das igrejas locais. Eu era o capelão penitenciário, mas fazia visitações na cadeia pública também. Uma das irmãs que trabalhava conosco, o irmão dela, foi assassinado no bar, pelo dono do bar, numa briga, numa discussão que teve lá. Então o dono do bar atirou, né, e assassinou o seu irmão. Ela entrou em contato comigo no mesmo dia, no dia seguinte, para pastor, queria fazer uma visita lá na cadeia. A cadeia pública, onde eles eram presos, aguardando julgamento. A ênfase do nosso trabalho era na penitenciária, que todos que já tinham sido condenados estavam cumprindo a sua sentença, mas ele estava na cadeia. Eu quero ir lá visitar, fazer uma visita para ele. E aí nós fomos, então, com uma equipe, entramos lá na cadeia, e eu estava presente, é uma cena que eu nunca vou esquecer. E então aquela irmã chegamos numa das celas, e ela falou o nome daquele senhor, para que ele viesse ali. Ele estava mais de 20 pessoas naquela cela minúscula, todos ali apertados. Então ele veio ali e falou: olha, você sabe quem sou eu? Aí ele ficou olhando para ela: eu sou fulano, eu sou a irmã daquele rapaz, e estou aqui para te visitar, para dizer a você que eu te perdoo, e dizer a você que Jesus te ama, que Jesus pode salvá-lo. E ela evangelizou aquele homem. Ele ficou ali parado, ouviu, não falou uma palavra, mas esse é o tipo de situação que nós estamos falando aqui. E ela serviu aquele homem em lágrimas, liberando perdão, oferecendo o evangelho da salvação, que o maior serviço que ela poderia prestar para aquele homem é isso, o perdão e uma oportunidade de ouvir o evangelho da salvação. E isso ficou marcado como um exemplo quando eu olho para esse texto, que nos ensina a servir, a lavar os pés, a servir com humildade até aqueles que nos fazem o mal, que nos perseguem, que nos odeiam. Eu não sei se você já teve pessoas assim na sua vida, que te odeiam, te perseguem, às vezes sem causa, sem motivo, te maldizem, te caluniam. E Jesus fala para nós fazermos isso: amar, abençoar, orar e fazer o bem. Ou seja, lavar os pés até deles. Então, é o que aprendo com esse texto também, que nós devemos servir com humildade a todos que que Deus coloca em nosso caminho. E por último, o que eu aprendo aqui também é que o texto fala que Jesus, depois que ele fez isso, lavou os pés, tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar, e então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Servir sem esperar retribuição humana. Jesus, ele faz esse serviço, ele lava os pés, ele dá o exemplo, ele fala por que ele fez isso, ele fala que vocês sabem essas coisas, felizes serão se vocês praticarem. Então, mas o que acontece? Os pés do Senhor Jesus continuaram sujos. Ninguém teve a atitude de, naquela mesma hora, entender e cair a fichas, e perceber, como diz lá no Filho Pródigo, caindo em si e lavar os pés do Mestre. Até mesmo Pedro, que era o mais impulsivo de todos, que quando Jesus foi lavar os pés dele, ele nem queria. Não, o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus fala: se você não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então lava não só os pés e a cabeça. Mas nem mesmo ele teve a atitude de ir lá e servir e lavar os pés do seu mestre. E Jesus continuou ali.
com seus pés sujos, apesar do exemplo. E eu tenho certeza, irmãos, que se isso tivesse acontecido, não estaria oculto aqui, prontamente estaria registrado aqui na palavra do Senhor, a atitude de um desses discípulos, de entender o exemplo e imediatamente colocar em prática, e lavar os pés do seu mestre. E o que eu aprendo com isso é que nós devemos servir sem esperar a retribuição humana, sem esperar que alguém, por servirmos, irá nos servir. Às vezes nós temos isso, às vezes lá no íntimo do nosso coração, de fazer o bem, de ajudar, esperando que lá na frente possamos ser atendidos numa hora de uma necessidade, sermos também servidos por aquele que tanto abençoamos. Quantas e quantas vezes servimos e abençoamos pessoas que simplesmente não agradecem, não reconhecem, nem falam conosco depois. Mas o que nós aprendemos aqui é isso, é não esperar retribuição humana. Isso não quer dizer que nós devemos ser ingratos, porque a Bíblia fala muito sobre gratidão. Nós devemos ser gratos a Deus e às pessoas que nos servem, as pessoas que são bênção de Deus na nossa vida. Mas não quer dizer que nós devemos fazer isso esperando retribuição humana, porque nós vamos talvez ficar com os pés sujos. Talvez não vamos receber essa retribuição. Mas sabe o que diz em Hebreus, no capítulo 6, versículo 10? Diz que Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. A nossa recompensa vem do Senhor. Amém? Do serviço que nós fazemos, seja ele visível ou de bastidores, o Senhor está vendo. Aqueles que estão à frente têm mais um risco de quererem ser reconhecidos ou notados e devem estar sempre investigando, vasculhando as intenções e motivações do seu coração. Estar à frente sempre nos coloca numa posição que devemos servir com humildade, mas até o serviço que a gente faz lá no culto, a intercessão que fazemos que ninguém está vendo, tudo que nós fazemos o Senhor vê, e Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho e da dedicação que fazemos, o trabalho que Ele nos confiou, servindo aos santos, servindo as pessoas até que nos fazem o mal. Deus vai nos recompensar. Amém? Você vê, quando queremos a gratidão, o reconhecimento das pessoas, isso é errado, é uma motivação egoísta, e também corremos o sério risco de nos frustrar, nos decepcionar com as pessoas, com a igreja. Irmão, já evangelizei muitos desviados. Como é difícil nós trazermos alguém que está distante do Senhor de volta para os caminhos do Senhor. Mas quantas e quantas dessas reclamações são por uma motivação egoísta, por estar servindo, por estar numa igreja, eu ser decepcionado por alguém, por um pastor, por um líder, pelo irmão, não foi reconhecido, não teve o reconhecimento que achava que merecia, e hoje estão afastados do Senhor. Então essas motivações nos levam para distante do Senhor. Mas quando fazemos para Ele, isso que devemos sempre ter em nosso coração, contando que Ele está vendo e há de nos recompensar, aqui ou no porvir, nós estamos com a motivação correta. E do Senhor nós receberemos a recompensa. Amém? Ou aqui ou no porvir. Ele vê o nosso trabalho. E devemos ser gratos ao Senhor por tudo. Então o que nós podemos tirar? Não sei mais quantos minutos eu tenho aqui. Duas considerações também que eu gostaria de fazer no final. Ele disse no final, irmão, desse texto, que agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. A primeira coisa é que, agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. É a questão do conhecimento e da prática. Como, tanto nessa disciplina, nesse ensino, como em qualquer outro da palavra de Deus, nós precisamos aprender, mas também praticar.
Quantas e quantas vezes a palavra do Senhor nos adverte sobre a questão do conhecimento e da prática. Em Tiago mesmo diz que, no capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, tanto na questão do servir ou qualquer outra palavra que nós venhamos a ouvir e receber do Senhor, devemos receber, acolher e colocar em prática. Quando nós não colocamos em prática, estamos enganando a nós mesmos, achando que estamos bem, legal com Deus, que achamos que estamos, só por conhecer aquilo, já estamos agradando ao Senhor, quando na verdade estamos só nos enganando. E a palavra de Deus também nos adverte lá, quando Jesus termina o Sermão do Monte, as últimas palavras de Jesus, depois desse sermão tão conhecido, o Sermão do Monte, é que aquele que ouve as palavras do Senhor e não pratica é como um homem que constrói a sua casa sobre a areia. E aí veio as tempestades e vem com força contra aquela casa e ela caiu porque tinha sido construído sobre a areia. Ele fala sobre a construção na rocha, que é quando ouvimos a palavra e praticamos, mas termina nos alertando que aqueles que ouvem a palavra e não praticam, só têm o conhecimento, mas não a prática. Estamos alicerçando a nossa vida espiritual em bases fracas, que na hora da dificuldade, na hora da adversidade, quando a nossa fé for provada, a nossa vida cristã passar pela prova, nós não vamos agradecer a Deus, como o pastor falou, em todos os momentos. Graças dou em todos os momentos, como foi um cântico também, um hino cantado. E passamos por momentos difíceis na nossa vida, não é verdade? Então, precisamos colocar em prática. E a outra aplicação, quero tirar para finalizar, se saber essas coisas, felizes serão se a praticarem. É que há uma felicidade, uma satisfação, uma bem-aventurança, como dizem em outras versões. Bem-aventurados sois se as praticarem. Felizes serão se as praticarem. Jesus está ensinando aqui sobre serviço e termina dizendo que nós seremos felizes se praticarmos o serviço. Há uma felicidade, há uma gratificação, há uma alegria inexplicável no servir. Quantas vezes depois de um serviço intenso no Senhor, a gente trabalha com dedicação e depois termina aquele serviço, está cansado, mas estamos felizes. Quando eu conversei com um dos jovens que trabalhou agora nesse JC, né? Como foi? Trabalhamos muito, pastor. Foi muito trabalho, mas foi tão bom, foi tão gratificante. E esse é o sentimento que nós temos. Quando nós fazemos algo para o Senhor, nós experimentamos isso que o Senhor diz. Felizes serão se a praticarem. Há uma felicidade, há uma bem-aventurança no servir. Que só quando a gente serve, não importa quão extenuante seja o nosso serviço, Deus nos traz uma satisfação tão grande, uma alegria, uma bem-aventurança tão grande, que somente Ele pode dar. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra, em nome de Jesus, que ela possa encontrar lugar no seu coração e te desafiar, assim como tem me desafiado no exercício no ministério ao longo desses anos, servindo como o meu mestre Jesus. Amém? Oremos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, abençoe, Senhor, essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém.